No primeiro vídeo do Lógica Eco, eu falo sobre o problema das mudanças climáticas, que foi o que eu já tentei discutir no outro vídeo, sobre essa fundamentação teórica que me levou a, a apresentar aquelas informações, né? E tem uma coisa que eu falo bastante no segundo vídeo, que não deu para explorar naqueles 5 minutos, que é sobre a importância da fotossíntese e também por que ela tem limitações sérias, né? Por isso que eu coloquei esse título aí para esse vídeo. Então vamos só dar uma olhada em alguns artigos. Para quem quiser mais informações, ficam as referências lá para ver mais detalhe, e eu vou tentar dar uma resumida nessa história de por que a fotossíntese não é suficiente para a gente, ou não é mais, pelo menos. Então, quando a gente volta para um período muito antigo do nosso planeta, eu precisaria ficar procurando para ver o que são cada uma dessas eras, que eu não lembro disso mais. A gente encontra informações, por exemplo, como essa aqui. Eu peguei só um artigo para ficar aí de exemplo, que fala de fotossíntese sem oxigênio. Esse é o termo. Então, na verdade, a gente sabe que no passado houve um momento que nosso planeta era rico em hidrogênio e pobre em oxigênio na atmosfera. E aí, por causa disso, algumas bactérias e outros organismos vivos passaram a extrair energia de alguma forma do hidrogênio. Então, só para ilustrar que fotossíntese pode ser uma coisa bem ampla, né? Mas fotossíntese do jeito que a gente conhece, ela é o mecanismo que a planta faz para absorver carbono da atmosfera e transformar aquilo em algum tipo de açúcar. E a gente tem um problema energético, tem o problema das mudanças climáticas, e se a gente conseguisse usar mais as plantas, isso poderia ser uma saída, porque as plantas poderiam retirar os gases do efeito estufa da atmosfera, ao mesmo tempo que produzem ou produziriam energia para a gente, né? Então seria uma forma bastante interessante. O problema, como a gente pode ver nesse trabalho aqui, é essa eficiência em colher energia solar que as plantas possuem. Então, uma informação interessante que está aqui neste primeiro gráfico, aqui eu tenho um espectro e nos dois eixos verticais eu tenho unidades diferentes. Então, no da esquerda, em que eu estou contando o número de fótons, eu estou falando da curva laranja. E no eixo da direita, que eu estou falando de watt por metro quadrado por nanômetro, que é a mesma unidade que eu usei no outro vídeo em que eu falei da lei de Planck, a gente está falando de potência. Então, essas duas coisas são diferentes porque a partir dos trabalhos do Planck a gente entendeu que as trocas de energia em nível quântico acontecem em bloquinhos de energia, que é o que a gente chama de fótons. Então a luz do Sol, ela contém mais potência nessa região aqui, em torno de 500 nanômetros, vou dizer de 450 a 550, é quase constante a potência do Sol de cada cor. Só que esses fótons são mais energéticos, porque o comprimento de onda é menor. Então o que acontece é que se você for contar em número de fótons, o máximo de número de fótons que vem do Sol vai estar um pouco mais para cima, aí, ó, mais perto de 700 nanômetros, que é onde tem o máximo dessa curva em laranja. E o que acontece, resumidamente, é que existem alguns tipos de clorofila. Eu achei muitos artigos que falam de clorofila A, B. Aqui tem a clorofila A, clorofila D,
clorofila B, tem a C em algum lugar, e enfim, tem vários outros artigos que você vai achar informações sobre isso. Eu vi em alguns, acho que talvez nesse aqui mesmo, ele citar a clorofila F. Então, quando eles falam de um tipo de clorofila diferente, é que é uma planta que usa esse tipo de clorofila, que é uma molécula um pouco diferente da outra clorofila. Então, a clorofila A absorve mais luz de uma determinada cor. A B, um pouquinho diferente dessa A, e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece, como primeiro limitante, é que as plantas não conseguem absorver todo o espectro do Sol. E meio que dá para mostrar que isso é impossível. Mas se não bastasse só esse problema, a gente ainda vai ter outros mecanismos da planta, né? A planta é um ser vivo, ela precisa se proteger do sol às vezes. Sol demais faz mal para um monte de planta que você pode estar criando um vaso na sua casa, né? Então a maioria das plantas que a gente conhece ou que são abundantes para a gente, elas vão fazer fotossíntese usando principalmente essa parte do visível, do azul para o violeta, e essa parte mais perto do vermelho aqui. Então, na verdade, a gente vê as plantas verdes porque o verde é a cor que elas não absorveram. Então, você pode pensar que a luz bate na folha da planta e é refletida, só que uma parte do vermelho e uma parte do azul vai ser absorvida pela clorofila da planta. Então, ela vai refletir mais verde do que, proporcionalmente, né? Vai ter mais verde na luz que é refletida do que na luz que atingiu a planta. E isso é um problema que o pessoal tenta explorar, por exemplo, nesse artigo. Eles discutem a possibilidade de modificar a clorofila ou substituir a clorofila para fazer ela absorver um pouco mais dessa região aqui, ó, que é onde está acabando o vermelho, começando o infravermelho, né? Esse é um trabalho bem interessante, eu não sou especialista nessa área, mas dei uma folheada por cima. Então, diversos autores têm buscado uma abordagem nesse sentido de melhorar, fazer uma engenharia genética, alguma coisa, para melhorar a capacidade das plantas de absorver energia do Sol. Então tem tanto a questão de absorver mais partes do espectro, mais cores, quanto tem também esse negócio aqui, ó, desse outro trabalho, que é de uma das revistas da Science, né, pelo jeito. Isso. E ele consiste em na verdade, não mexer com a clorofila, mas em melhorar o tempo de recuperação de fotoproteção da planta. Esse mecanismo tem um gráfico em algum lugar aqui que me ajuda. É basicamente essas curvas aqui, ó. Então, o que acontece com uma planta é que ela está fazendo fotossíntese e se bate luz demais, passa de uma intensidade que a planta é capaz de suportar, ela para de fazer fotossíntese. Ela pode, inclusive, fazer o processo reverso e liberar CO2 na atmosfera enquanto ela se protege do Sol. E aí, se depois diminui a potência do Sol, demora um tempo muito grande. Aqui nesse eixo na horizontal é o tempo. Então demora um tempo muito grande para a planta recuperar aquela taxa de fotossíntese que ela tinha antes. Então uma coisa que o pessoal também tenta fazer é melhorar a capacidade da planta de se ajustar mais rápido à luminosidade do Sol. Então, o Sol ficou forte demais, ela desliga. E assim que o Sol volta para um patamar mais adequado para a planta, né, que a potência dele não vai machucar mais a planta se ligaria de volta mais rapidamente para retornar a fazer fotossíntese.
Então, com isso eu ilustro alguns dos 2, 3 grandes problemas que a gente tem com a eficiência das plantas. Elas não são muito eficientes. Se você for fazer uma estimativa, por exemplo, medindo a quantidade de cana e de álcool produzida por hectare, ou a quantidade de eucalipto produzido por hectare, pega dados de alguns anos e fazer uma média, você vai chegar à conclusão de que a eficiência das plantas é menor do que 1%, no sentido de que chegam 1000 watts por metro quadrado e localmente uma folha pode até ser mais eficiente do que isso em algum momento, mas na média de um dia inteiro, considerando a noite e considerando todos os mecanismos que você tem que usar para fazer a plantação, né? Porque as plantas não vão ficar uma em cima da outra, elas vão ter que ficar longe uma da outra e tal, tem tudo isso. Tem essa perca de eficiência que é natural do plantio, né? Então você chega num número que é dessa ordem aí. A eficiência é bastante baixa. E isso está diretamente relacionado com uma transição que aconteceu na nossa sociedade. E para resumir, isso eu acho que a melhor fonte é esse artigo aqui, ó, do Chauncey e Starr, Energy and Power. Então esse trabalho é dos anos 70, quando o mundo teve um choque de petróleo, né? Os Estados Unidos parou de aumentar a capacidade de produção deles, que naquela época era da ordem de 10 milhões de barris, e foi conseguir fazer isso, aumentar a produção de novo recentemente com petróleo de xisto, que tem um outro problema relacionado a isso que eu vou comentar em outro vídeo. Mas uma coisa muito interessante que está resumido aqui nesse artigo da Scientific American é isso aqui. Então aqui tem a potência de um dispositivo, de uma máquina, em função do tempo, né? Então, na época do começo da Revolução Industrial, as nossas máquinas, os motores a vapor, tinham no máximo, né, aqui vai dar 10, e aqui está em quilowatts, né? Então, estou falando de 10.000 watts, que é a potência de um chuveiro. Essas primeiras máquinas a vapor aqui. Aí aqui está a potência de um cavalo, que é da ordem de 800 watts. A potência de uma pessoa, que é quase 100 watts na média. Então o que aconteceu após a Revolução Industrial é que a gente foi se tornando capaz de construir dispositivos, máquinas, que atingiam potências muito mais altas, né? Então é isso que em mais de um vídeo da série do Lógica Eco eu tento mencionar quando eu falo que uma máquina equivale a centenas de pessoas ou até milhares de pessoas, dependendo do caso, né? Então, se você pensar, por exemplo, numa máquina, uma turbina dessa aqui a vapor, eu estou falando de 10 a quinta quilowatts, né? Então, isso são 100.000 quilowatts, que é o mesmo que 100 megawatts de potência. Então isso é uma potência 1 milhão de vezes maior do que a potência de uma pessoa, né? Tem 10 a 6 entre a parte de baixo aqui e essa parte de cima aqui. Então, para abastecer esses equipamentos que consomem muita energia, a gente precisa de uma fonte de energia que não dá para ser só a lenha. É isso que eu queria argumentar um pouco nesse vídeo. E isso é importante porque se você olhar para um gráfico como esse aqui, ó, de consumo de energia per capita por ano, tá em milhões de BTU aqui a unidade, e na direita você colocar renda per capita, você vê claramente uma correlação, né?
Então é natural que um país mais desenvolvido não é um país que tem milhões de pessoas fazendo o serviço braçal, é um país que vai ter pessoas trabalhando 8 horas por dia, com direitos trabalhistas, com férias, enfim, com uma série de tempo, eu vou dizer, ocioso, porque a pessoa não está realizando trabalho. E isso acontece basicamente porque vai ter uma máquina realizando trabalho para ela, né? Então, o país mais desenvolvido é um país que vai ter mais máquinas. E aí, isso ilustra uma coisa que eu queria mostrar nesse outro gráfico aqui. Ou melhor, esse gráfico ilustra uma outra coisa que tem a ver com isso, né? Então aqui tem o tempo na horizontal e o número de cavalos e mulas em milhões nos Estados Unidos. E em vermelho o número de tratores. Então você chegou a ter lá perto dos anos 20, 26, 27 milhões de cavalos e mulas nos Estados Unidos. E em basicamente 50 anos, 40 anos, né, essa população foi reduzida desse patamar para esse aqui. Então caiu para 3, 4 milhões, 4 milhões. Ao mesmo tempo que o número de tratores passou de quase nada no começo dos anos 20, né? Tava surgindo essas tecnologias lá, e explodiu para quase 20 milhões nos anos 60. Né? Eu não tenho esse gráfico com dado mais atualizado, mas certamente a gente tem máquinas hoje que ainda são maiores do que a dos anos 60. Né? Então talvez o número de tratores não tenha aumentado muito, mas a potência dos tratores, colhedeiras, enfim, aumentou bastante. E o resultado disso foi um aumento de produtividade impressionante. Né? Então aqui está um gráfico da produção das fazendas americanas, normalizado para o ano, para o triênio aí de 1910 e 1912, que é desse patamar aqui. Então diminuiu o número de horas de serviço braçal no campo, que é o que está representado no século em preto, ao mesmo tempo que a produtividade por cada hora trabalhada aumentou muito. E é uma lei termodinâmica da física que não tem como realizar trabalho sem gastar energia. Né? Então, esse gráfico aqui também serve para mostrar isso. A gente aumentou a produtividade por hora de trabalho humano, mas isso só foi possível porque a gente começou a colocar um monte de energia nessas máquinas que estavam trabalhando no campo, e essa energia veio dos combustíveis fósseis, né? Predominantemente do petróleo, quando a gente está falando de máquinas móveis. Né? Então, para fechar a minha apresentação desse artigo, eu só queria terminar com uma frase que me marcou bastante. Né? Então, naquela época dos anos 20, quando haviam muitos cavalos nos Estados Unidos, né? 25 milhões de cavalos para um país de aproximadamente 100 milhões de habitantes naquela época. Então, 1/4 da produção agrícola era usada para produzir ração para animais. Então, isso aqui mostra que naquela época a gente não usava petróleo, não usava motor a combustão, mas usava a fotossíntese por meio da produção de qualquer ração animal que se produzia na época, aliada à força animal para fazer trabalho. Então, até essa época aqui, a nossa principal fonte de energia era a fotossíntese. Seja para produzir comida para a gente, ou seja para produzir comida para animais e usar os animais para realizar algum trabalho para a gente. E agora, mais recentemente, a gente tem uma situação bastante desafiadora, vamos dizer assim. Daí eu escolhi esse artigo para mostrar algumas coisas sobre esse panorama atual, apesar do artigo já ter alguns anos. Esse aqui é de 2012.
Mas ele é de um autor, Steven Chu, que é prêmio Nobel de Física, e além disso ele foi ministro de energia, né, chefe do departamento de energia americano durante a administração do Obama. E tem esse outro senhor que eu não conheço aqui, né, mas enfim, eu escolhi o trabalho pela qualidade do trabalho e por causa do Steven Chu ser uma pessoa pública e é fácil chamar os trabalhos dele se surgir alguma dúvida. Então aqui ele discute alguns dos problemas, né, do panorama que se tinha pelo menos em 2012. E um dos dados que é importante notar é esse aqui, ó. Esse gráfico A que está aqui mostra de toda a energia que a gente consome, não só a elétrica, né, contando lenha, contando nuclear, contando petróleo, contando carvão, contando gás, qual que é a participação de cada uma na nossa matriz em função do tempo, né? Em porcentagem, né? Então o petróleo teve um domínio aí até um pouco antes dos anos 80, quando quase 50% de toda a energia do mundo vinha do petróleo. Nessa época era comum, mesmo em alguns países desenvolvidos, você produzir eletricidade a partir de algum derivado do petróleo, né? E aí depois do preço do petróleo ter subido com os dois choques do petróleo nos anos 70, um no começo dos anos 70 e outro no final, quando teve a Revolução Islâmica no Irã, aí começou a diminuir a participação do petróleo, né? Mas não se engane, isso aqui não quer dizer que a gente está gastando menos petróleo. É só que hoje ele é menos de 50% de tudo que a gente consome, né? Isso também aconteceu em parte por ganhos de eficiência, que é um assunto que eu vou discutir em algum outro momento. Então os carros de hoje são mais eficientes que os carros do passado e por aí vai, né? Então isso possibilitou que a gente usasse menos petróleo e usasse mais outras fontes. Mas o que chama atenção é que a gente ainda está aqui, ó, com petróleo acima de 30%, né, 33%. O carvão que está aqui está na casa dos 30% e já subiu bastante de 2011 para cá. E em vermelho está o gás, também já subiu bastante de lá para cá. Vocês podem checar, tem no Wikipedia, tem site de diversas petroleiras, site da Empresa Brasileira de Pesquisa Energética, tem diversas fontes que você vai encontrar dados parecidos com esse e mais atualizados. Mas o ponto aqui é que essas três que são combustíveis fósseis são muito mais importantes do que as outras três. E a nuclear, que está aqui embaixo, diminuiu um pouco mais porque estão construindo poucas usinas nucleares, estão desligando várias. Hidroelétrica, não tem mais muita coisa de hidrelétrica para ser construída no mundo. E as outras renováveis, né, predominantemente eólica, solar e biomassa, é o verdinho que está aqui embaixo, engatinhando. Isso também deve ter aumentado um pouco de lá para cá, mas não é um valor expressivo ainda, né? Então o que o Steven Chu comenta sobre todas as fontes que a gente possui, os desafios, aonde que a gente precisa fazer pesquisa, o desafio para fazer mais combustíveis líquidos, né, a partir da biomassa, como a gente faz álcool com cana-de-açúcar. Mas ele também mostra isso aqui, que é onde eu queria encerrar essa parte da discussão. Que o limite de eficiência para absorção, captação de energia solar é de aproximadamente 94%. Esse limite é o que a gente chama de eficiência de Carnot, então a eficiência máxima de uma máquina que você vai construir
vai depender da diferença de temperatura entre o escapamento da máquina, de certa forma, e a temperatura da fonte de calor dessa máquina. Então o que acontece é que, como o Sol está a uma temperatura muito alta, que é 5.700, 5.800 Kelvin, e aqui na Terra a gente está a 300, 350, né? Aqui ele fala 350 porque é a temperatura que uma célula fotovoltaica fica quando ela está tomando sol. Então o que acontece é que a gente pode chegar a uma eficiência tão alta quanto essa. Mas com as plantas é pouquíssimo provável que a gente consiga melhorar muita coisa, porque além de vários outros mecanismos que a planta possui para ficar viva, ela tem o problema de que ela depende da clorofila, e talvez a gente consiga modificar um pouco a clorofila, mas pelo que eu li ninguém experimenta nem como promessa, como tentativa, falar de alguma coisa que aumente mais do que 15 ou 20% a eficiência das plantas, né? Então, para encerrar essa discussão, eu queria mostrar um trabalho bastante interessante desse autor aqui, Charles Hall, ele é americano. Tem vídeos dele no YouTube, você pode assistir palestras, apresentações dele, em que ele discute o retorno em energia investida, que é esse parâmetro que eles chamam de ROI em inglês. Então, quando a gente vai produzir energia, a gente gasta energia. Como eu falo em algum dos vídeos do Lógica Eco, quando você vai produzir lenha, você tem que ir lá derrubar a árvore, picar a lenha, colocar a lenha para secar, transportar ela, e você gastou energia para fazer isso. Então esse ROI é um parâmetro que mede para cada joule que eu gastei, quantos joules eu obtive, né? E aí é meio natural a gente imaginar que você precisa de fontes que te deem um lucro grande, né? Que eu invisto um joule e quanto mais joules ela me retornar, melhor. E aí tem uma discussão enorme, é super profundo o assunto, né? Para entender como medir, é super difícil também medir esse parâmetro para algumas fontes, mas eu queria mostrar um gráfico, por exemplo, esse aqui, ó, que é o ROI médio de várias publicações que ele revisou. E no meio do texto ele está discutindo algumas coisas sobre esses valores, né? Então a gente tem uma diferença muito grande entre quanto de energia vai dar de retorno cada uma das nossas fontes. E isso aqui são só para dados, se não estou enganado, dos Estados Unidos e por aí vai. Então no passado, mesmo o carvão, o gás, davam mais retorno do que dão hoje. Então uma grande questão que tem nessa área, esse Charles Hall é um dos autores que discute muito, é se a gente diminuindo essa qualidade das nossas fontes de energia, se isso vai implicar alguma coisa importante para a nossa sociedade. Porque na verdade, o que a gente fez foi sair de um passado, como naquela época de 100 anos atrás, que os Estados Unidos tinham 25 milhões de cavalos, em que a gente gastava uma unidade de energia e obtinha 2 ou 3 de volta, né? Para fazer as nossas atividades. E o que a gente fez foi trocar para fontes que dão muito mais retorno, né? Por exemplo, o carvão, é claro que isso aqui vai ser uma média para alguma região, né? Mas em muitas minas, você pode imaginar que o carvão está perto da superfície e é fácil pegar ele. Agora, quando chega um tipo de carvão, por exemplo, que é muito abundante na Alemanha, você tem ele meio esparramado, né?
Então você tem que tirar uma camada muito grande de solo para tirar o carvão que está embaixo. E às vezes tem que cavar muito fundo também, então você gasta mais energia. E quando a gente vai falar das plantas, começando pelo fato da fotossíntese ter aquelas limitações que eu citei antes, a gente não consegue produzir combustíveis de biomassa com um ROI muito alto. Então aqui tem uma discussão enorme sobre qual é o ROI do etanol, porque é super difícil medir, por exemplo, quanto de diesel você gasta para fazer a produção e a colheita de cana-de-açúcar que vai alimentar uma usina que vai fabricar etanol, por exemplo. Mas não há dúvidas, acho que isso é um consenso na literatura, que esse valor é bem baixo. Tem artigos que falam em 3, 4, 5, por exemplo, para a produção de etanol. Para outros combustíveis, como álcool de milho, é pior ainda. Para o álcool de milho é quase indiscutível que você obtém mais ou menos o mesmo tanto de energia que você investiu. O que significaria que, do ponto de vista de atacar o nosso desenvolvimento, como a gente viu neste gráfico aqui, que talvez seja pouco efetivo investir nesses biocombustíveis, como no álcool do milho, né? Já que você, de alguma forma, pode até fazer a economia crescer, mas tudo que você gasta para produzir o milho é mais ou menos da mesma ordem do que você obtém de energia lá no final. Então isso significaria que para produzir biocombustíveis para carros, por exemplo, a partir do milho, isso não faria sentido, né? E com isso eu concluo esse comentário meu para dar um pouco mais de detalhes sobre por que a gente não pode depender, não consegue depender só da fotossíntese. A verdade é que no passado a gente já fez isso, até 150 anos atrás a gente dependia quase exclusivamente da biomassa, e isso significava que a gente não tinha máquinas para trabalhar no campo, e 85, 90% da população humana precisava trabalhar no campo. A maior parte dessa população trabalhava como subsistência, né? Então, assim, você estava o tempo todo envolvido com a produção de alguma coisa para conseguir ter o mínimo para conseguir sobreviver. É isso.